Na nossa aula de biogeografia, a curadoria hoje é da página 1 até a página 2 do nosso texto A História da Vida na Terra. Então, hoje nós vamos dar continuidade à temática biogeografia e aí nós vamos discutir um outro texto enfatizando alguns conceitos que são imprescindíveis nessa disciplina. Então vamos começar, enfatizando que a diversidade de seres vivos não é a mesma na Terra. Isso nós já discutimos em aulas anteriores. Essa diversidade ela vai variar de ambiente para ambiente. Nós temos ambientes com muito mais, ele é mais propício, outras áreas menos propícias. E a gente precisa entender, que essa diversidade ela não está distribuída de forma homogênea, e sim de forma heterogênea. Então, áreas com maiores diversidades, outras áreas com menores diversidades. E o que nós vamos observar? Que essa distribuição dos organismos ela vai estar atrelada a restrições de amplitude ou em grandes amplitudes. Então, vai depender de como esse organismo ele está distribuído. E também a área geográfica, os fatores influenciadores. Então, nós vamos ter diversas condições que vão explicar essa distribuição dos organismos. E a biogeografia, ela vai buscar padrões gerais de distribuição dos seres vivos na Terra. E esses padrões gerais é que vai dar origem à biogeografia, que é uma ciência multidisciplinar. Por quê? Porque ela vai envolver a geografia, vai envolver a geologia, vai envolver a ecologia. Então a gente precisa enfatizar, essas contribuições dessas outras disciplinas. Quando nós vamos abordar a questão do padrão da distribuição, nós precisamos ver três elementos. O primeiro elemento é o espaço, é a área geográfica, como esses organismos estão distribuídos nessa área geográfica. Depois, o segundo elemento é o elemento tempo, os eventos históricos, como os eventos históricos vão contribuir na distribuição desses organismos. E a forma como esses grupos, vão estabelecer a organização dos seres vivos. Então a biogeografia ela vai estar preocupada com a distribuição de seres vivos no espaço através do tempo, os padrões de organização desses seres vivos. Então é muito importante a gente enfatizar a distribuição dos seres vivos no espaço e no tempo. E logo em seguida a gente observa a divisão histórica da biogeografia. Então nós temos duas divisões históricas. O primeiro período, o período pré-evolutivo, que ele vai ser baseado no fixismo, das espécies, na constância e estabilidade da Terra e na crença no centro de dispersão. Então o fixismo seria constância e estabilidade da Terra e haveria um centro de dispersão onde as espécies seriam distribuídas a partir daquele centro. O segundo período é o período evolutivo, que a gente vai observar tanto mudanças na biota, ou seja, no processo de evolução dessas espécies, quanto na própria Terra, que a gente fala que é a vicariância. A vicariância nós vamos estar discutindo logo em seguida. Nós vamos falar da dispersão e da vicariância. A dispersão, haveria uma população ancestral e uma barreira geográfica. Essa dispersão se daria transpondo a barreira. E, subsequente, nós teríamos duas populações, A e B. O mesmo resultado a gente vai observar na vicariância, porém, uma população ancestral, surge uma barreira e, subsequente, a diferenciação das duas espécies. Então não há transposição e sim a diferenciação pela existência de uma barreira. Mas os dois produtos são o mesmo, o aparecimento subsequente de duas populações. Então, nós precisamos enfatizar alguns outros pontos aí. Por exemplo, desde muito cedo, o homem já tinha curiosidade de saber
porque os organismos estão num determinado espaço, tá? Então, isso sempre foi uma preocupação. Diversos povos buscam explicação para a distribuição dos seres vivos. Inclusive, a maioria dessas explicações, elas possuem cunho religioso. Então é muito importante a gente enfatizar isso. E o predomínio da escola dispersalista, né, que haveria um centro de origem, né, um centro de origem e o processo de dispersão a partir desse centro de origem. Então, o que eu quero deixar bem claro, né? Dois pontos importantes aqui. Essa preocupação por entender onde os indivíduos, os organismos estão distribuídos, ela já vem de muito tempo acompanhando o homem. E o que eu quero enfatizar? O período pré-evolutivo, né? Que havia predominância do fixismo, a constância e estabilidade da Terra e um centro de dispersão, e o período evolutivo, que entende que a Terra passaria por transformações e a mudança da própria biota em termos evolutivos, né? A dispersão, que uma população ancestral estaria frente a uma barreira e ela conseguiria transpor essa barreira e haveria uma subdivisão em duas populações. Já a vicariância, uma população ancestral, né, vai surgir uma barreira e a subdivisão em duas populações distintas. Então é muito importante a gente entender a biogeografia, porque ela vai servir de subsídio para a gente poder entender como os organismos eles estão distribuídos na superfície da Terra. Então, se eu tenho uma floresta equatorial, por que essa floresta equatorial ocupa essa latitude? Se eu tenho uma floresta temperada, por que essa floresta temperada ocupa essa latitude? Então, a biogeografia ela nos ajuda a entender essa distribuição, né, dos seres vivos no espaço e no tempo.